A paz, irmãos. Mais uma reflexão, queridos, amém? Para os nossos corações, né? Mais uma ministração que nós queremos deixar aqui o Espírito Santo na liberdade de poder ministrar os nossos corações, amém? Quero compartilhar com vocês uma parábola que o Espírito Santo tem tocado ao meu coração, tem ministrado, tem falado, amém? Sobre esse tempo que nós estamos vivendo, queridos. A palavra de Deus diz assim, lá no livro de Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 em diante. Amém? Eu quero compartilhar com vocês. A palavra de Deus diz assim, queridos. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Amém? Eu quero fazer uma pausa aqui, irmãos, nesse versículo aqui. Queridos, hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre os nossos talentos. Amém? Sobre tudo aquilo que o Senhor já derramou sobre nós, sobre tudo aquilo que o Espírito Santo já entregou nas nossas mãos, para que nós pudéssemos desempenhar dentro do reino de Deus. Amém? Eu creio muito que todos nós, queridos, todos nós somos chamados para fazer algo que glorifica o nome do Senhor. Para todos nós, Deus entregou algo nas nossas mãos. Para todos nós, o Senhor entregou algum dom que pudesse contribuir para o reino dele. Amém? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que diante da presença do Senhor, nós temos o mesmo amor do Senhor derramado sobre as nossas vidas. E eu creio que quando o Senhor olha para as nossas vidas, e ele realmente é feito aquilo que a palavra de Deus nos cita, que ele não faz acepção de pessoas, amém? Deus, ele não procura aquele que carrega um título, aquele que carrega um reconhecimento, né, diante dos homens, aquele que é conhecido, não. Eu acredito muito, eu creio muito que Deus ama todos nós. Eu creio muito que quando Deus olha para nós com os olhos de amor, com a visão dos céus, Ele olha para nós com uma ótica diferente daquilo que muitas vezes nós olhamos para nós e nos enxergamos incapazes, nos enxergamos pequenos. Amém? Eu creio muito naquilo que a palavra de Deus nos fala, que o Senhor nos criou como a imagem e semelhança dele. Amém? E muitas vezes, queridos, as pessoas, elas enterram aquilo que Deus entregou nas mãos delas, porque muitas vezes elas mesmas não acreditam nelas. Amém? Muitas vezes elas se sentem tão pequenas diante daquilo que o Senhor já derramou sobre a vida delas. Muitas vezes elas se sentem incapazes, não se sentem dignas de fazer qualquer coisa para o Senhor. Amém? Mas eu quero dizer para você que muitas vezes é por aquilo que você enxerga em você. Mas não é a visão que o Senhor tem de você. Amém? Quando o Senhor entrega algo nas tuas mãos, Ele entrega conforme aquilo que o versículo aqui nos fala. Ele confia aqui. Amém? Ele derrama conforme a própria capacidade. Nós vemos aqui nessa parábola, né? O homem que se ausenta do país chama os seus servos e confia os seus bens. Tudo aquilo, queridos, que nós recebemos não é nosso. Amém? Tudo aquilo que nós recebemos pertence ao Senhor. Mas Ele é um Deus tão grande, Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai tão misericordioso, que mesmo Ele não precisando de nós, Ele derrama sobre as nossas vidas talentos, dons, sonhos,
projetos, propósitos, para que ele possa ter os seus filhos perto dele, porque é isso que um pai quer. O pai, ele quer os filhos ali junto. O pai, ele quer os filhos perto. O pai, mesmo olhando muitas vezes para nós, sabendo que nós não somos merecedores, mas ele olha para nós e ele nos entrega, porque ele nos impulsiona a funcionar para o reino dele. Amém? Só que aqui a palavra de Deus nos dá uma primeira chave aqui nessa parábola, queridos. Segundo a própria capacidade. Amém? Talvez hoje você aí já recebeu algo da parte do Senhor, já recebeu um talento, talvez. Amém? E talvez você olhou para esse talento que Ele te deu e talvez você subestimou isso, achou tão pequeno talvez, negligenciou porque talvez achou que era tão insignificante. Amém? Mas a palavra de Deus aqui nos dá uma primeira chave sobre as nossas vidas aqui. O Senhor nos dá conforme a nossa capacidade, conforme a nossa estrutura. Amém? Nós temos que começar de algum lugar. E sempre iremos começar do simples. A semente. Quando nós pegamos aquelas sementinhas nas nossas mãos, amém? Quem gosta aí de plantar, né? De cultivar, sabe bem do que eu tô falando. Vem aquelas sementinhas tão pequenininhas que nós colocamos na palma das nossas mãos. E parece uma sementinha tão pequenininha, parece algo ali tão insignificante. E muitas vezes nós olhamos para aquela sementinha e nós pensamos assim, como que isso vai crescer? Como é que isso pode chegar num tamanho tão grande? Amém? E quando nós cavamos ali a terra, nós colocamos aquela sementinha que parece que ela vai se perder ali de tanta terra que tem em volta, porque ela é tão pequenininha. E nós fechamos aquele buraco, colocamos aquela terra naquela semente. Amém? E nós passamos a regar aquilo, colocando água todos os dias. Amém? Todos os dias, regando, cultivando, cuidando. E daqui a pouco o que começa a acontecer com aquela sementinha debaixo da terra, aos nossos olhos, nós não conseguimos muitas vezes mensurar o processo que está acontecendo ali dentro daquela terra. E aquelas raízes, elas começam a crescer, né? Nós começamos a ver aquelas raízes ali, começamos a ver não, né? Corrigindo, não vemos porque está debaixo da terra. Amém? Mas, pelos olhos da fé, por aquilo que nós cultivamos, por aquilo que nós estamos regando, nós já podemos imaginar o tamanho das raízes que está crescendo ali na terra, o tamanho que aquilo está se expandindo. Amém? E aquilo começa a se transformar naquele fundamento daquela árvore. Amém? O fundamento, ele começa por dentro, ele começa naquilo que nós não estamos enxergando muitas vezes. Amém? E eu gosto muito de comparar isso com a nossa vida espiritual, com aquilo que nós fazemos no nosso secreto. Com o nosso tempo de relacionamento com o Senhor, quando ninguém está olhando, dentro das nossas casas, dentro do cantinho que nós construímos para o Senhor habitar conosco ali, para prestarmos o nosso culto a Ele, para poder ter conversas gostosas com Ele, para poder contar do nosso dia, para poder chamar Ele de Pai, para poder chamar Ele de amigo, para poder desfrutar dessa presença. E eu comparo isso com essas raízes. É ali onde começa a gerar o fundamento, é esse relacionamento. Amém? E depois disso, nós vemos essa árvore crescendo de pouquinho em pouquinho, conforme a gente vai cultivando. Amém?
E quando a árvore ela é pequenininha, quando ela está crescendo, nós vemos essa árvore carregando muitos frutos? Não, nós não vemos. Por quê? Porque o Senhor derrama conforme a nossa capacidade. É isso que essa parábola aqui está nos mostrando. Amém? Nós vemos aqui esse processo do pequenininho. E essa árvore ela vai crescendo. E conforme ela vai crescendo, ela vai ganhando estrutura. E quando daqui a pouco você olha para essa árvore ela começa a brotar frutos. Você começa a ver os frutos que essa árvore começa a carregar, porque ela já é uma árvore maior, que ela já consegue, talvez, vamos colocar de exemplo aqui, comportar uma maçã. Amém? Se é uma árvore muito pequenininha, como é que ela vai conseguir carregar uma maçã? Que vai se tornar pesada para ela, amém? Então, primeiro, o fundamento, primeiro a raiz, primeiro aquilo que está por dentro que ninguém está olhando. Amém? Ali é o tanto que Deus vai começar a ver em você daquilo que Ele pode derramar sobre a tua vida. Ali é o tanto que Deus vai começar a enxergar você lá na frente, daquilo que você vai florescer, daquilo que você vai frutificar na medida que você vai crescendo, na medida que você vai cultivando esse relacionamento com Ele, à medida que você vai regando, à medida que você vai confiando nesse processo. Amém? E essa árvore ela vai crescendo, e daqui a pouco aquilo que era de fundamento, aquilo que estava dentro ali da terra, que ninguém via, isso começa a frutificar, começa a florescer, essa árvore ela começa a crescer cada vez mais, e ela começa a carregar frutos nela, amém? Ela começa a dar flores bonitas, perfumadas, e nós olhamos muitas vezes para aquelas árvores ali, né? Vemos aquelas árvores ali nesse tempo aqui de frio, nós vemos essas árvores secas, porque é feito de estações. Cada estação que nós passamos na nossa vida, Deus respeita as estações que nós estamos vivendo. Amém? Ele nos dá conforme a nossa medida. Conforme nós vamos buscando, Ele vai derramando. Ele vai derramando sobre as nossas vidas. Ele vai confiando coisas. Amém? Só que, queridos, o que eu quero chamar a nossa atenção aqui nessa ministração é justamente sobre esse primeiro derramar do Senhor sobre a tua vida, sobre esse primeiro talento que talvez Deus derramou e talvez lá voltando no início, amém? Para poder fechar, né? Isso que nós começamos ali no início da ministração, voltando para aquela sementinha, amém? Talvez o talento que Deus entregou na tua mão no primeiro momento, você olhou para aquilo, achou tão pequenininho, mas você conseguiu entender qual é o processo do crescimento de uma árvore? É assim que o Senhor compara as nossas vidas na palavra de Deus, como árvores. Amém? Então eu quero dizer para você, para que você não subestime esse algo que aos teus olhos parece ser tão pequenininho que Deus confiou nas tuas mãos. Amém? Talvez você olhou para esse algo tão pequenininho e disse assim, ah não, mas é tão pequeno e ainda por cima não é o que eu gostaria de fazer. Eu queria estar fazendo outra coisa. Amém? E talvez às vezes você olha para a vida do teu irmão e diz assim, mas eu queria estar ali onde ele está. Eu queria fazer aquilo que ele está fazendo. Era aquilo que ele está carregando, era aquilo que eu queria carregar na minha vida. Amém? Eu quero chamar a nossa atenção aqui, queridos, que Deus nos dá conforme a nossa estrutura, conforme a nossa condição. Amém? Nós não podemos querer viver na estação do nosso irmão. Nós não podemos querer viver os dons que o nosso irmão está vivendo. Porque para o nosso irmão Deus derramou algo, para nós Deus derramou outro. Amém? E às vezes nós podemos olhar e falar assim, mas eu comecei primeiro no processo. Por que ele já está avançado no processo? Por que ele já está dando mais frutos? Amém? Né? Aí entra aquele espírito da competição. E nós temos que ter muito cuidado com isso, queridos. Amém? Nós não podemos querer andar na medida de quem está do nosso lado. Amém? Porque o processo do fundamento, o processo dessa raiz na vida do teu irmão, você não sabe o quanto ele dedicou tempo de estabelecer essas raízes, de estabelecer esse fundamento. Amém? Porque tudo depende do quanto nós buscamos ao Senhor.
Talvez hoje você conheça o exterior do teu irmão, mas lá no secreto dele você não sabe o quanto ele buscou. Você não sabe o quanto ele fez para poder hoje frutificar o tanto que ele tem frutificado, florescer o tanto que ele tem florescido. Por talvez hoje ele está numa estação avançada, à frente da estação que você está vivendo. Amém? Não é o tempo que nós carregamos um evangelho, talvez dentro de nós, ou uma religião dentro de nós. Não, não é. Mas é o tanto que nós nos dedicamos em buscar a presença do Senhor. É o tanto que nós nos dispomos a dobrar o nosso joelho quando ninguém está olhando para poder buscar a face do Eterno. É o quanto nós temos uma vida de obediência quando ninguém está olhando. É o quanto nós renunciamos dentro de nós para poder viver a vontade do Senhor. E talvez hoje você pode olhar para o outro lado e ver outras pessoas funcionando em alguns lugares. E talvez você diz assim, eu queria estar vivendo aquilo. Mas você não sabe se aquilo que a pessoa está vivendo, se é a vontade do Senhor para a vida daquela pessoa. Amém? Porque nós vemos hoje sim, muitas vezes sim, uma geração que tem funcionado e vivido no lugar onde Deus não chamou com que elas estejam. E quando você vai olhar para o interior dessas pessoas, são pessoas que não frutificam, são pessoas que não florescem, são pessoas que trabalham dentro do reino no automático. São pessoas hoje que você olha, as pessoas elas não têm prazer mais naquilo que elas fazem. Sabe por quê? Porque estão funcionando onde Deus não chamou para que elas funcionassem. Amém? É muito bom nós estarmos aonde nós gostaríamos de estar. É muito bom nós funcionarmos aonde talvez é um sonho nosso de funcionar. Mas em primeiro lugar nós precisamos buscar no Senhor qual é a vontade dele para as nossas vidas. Amém? A vida com Deus ela é muito mais sobre renunciar do que ganhar. Sabe por quê? Porque o ganhar para os nossos olhos, muitas vezes, nós nos conformamos com coisinhas tão pequenas, tão poucas, muitas vezes achando que aquilo é o muito, e nem imaginamos que Deus tem algo muito maior sobre as nossas vidas. E quando nós vemos lá na frente, quando nós renunciamos e obedecemos à vontade do Senhor para poder funcionar onde Ele nos chamou para funcionar, aí nós olhamos lá para trás e nós vemos o quanto valeu a pena renunciar aquilo que lá atrás nós acreditávamos que era o melhor para as nossas vidas. Mas quando nós escolhemos obedecer para viver no centro da vontade do Senhor, nós vemos Deus fazendo coisas grandes sobre as nossas vidas. Nós vemos Deus nos ajudando a frutificar, a florescer de uma forma que nós antes nunca conseguíamos nos desenvolver, florescer, frutificar. Amém? Esse é o brilho da vida. Esse é o brilho de poder viver verdadeiramente o Evangelho. Amém? A palavra de Deus fala, Ele não quer sacrifício, queridos. Mas Ele quer obediência. Amém? Nós vemos um outro texto, a Bíblia citar também, não rasgue as suas vestes, rasgue o teu coração. É isso que Jesus quer, que você rasgue o teu coração, que você seja de verdade na presença dele, que você assuma e diga assim, Deus, aquele pequenininho que o Senhor entregou na minha mão, um dia lá atrás eu enterrei aquilo porque eu achei que era tão pequeno, porque eu não valorizei aquilo, porque eu queria viver outras coisas grandes, porque eu queria viver a medida do meu irmão, porque eu queria viver outras estações, porque eu queria pular processos. Mas em nome de Jesus, eu já olho para dentro de mim, e eu reconheço que eu enterrei dons que o Senhor entregou nas minhas mãos por subestimar e achar que era tão pequeno. Mas eu quero resgatar isso dentro de mim, então hoje eu rasgo o meu coração aqui em verdade. Um dia lá atrás eu rejeitei aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Mas hoje, mesmo querendo viver outra coisa na minha vida, mas eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero obedecer a ti, eu quero viver aquilo que o Senhor sonhou para mim, eu quero frutificar onde o Senhor escolheu para que eu frutificasse, eu quero gerar frutos no lugar onde o Senhor estabeleceu para que eu estivesse. Ainda que não seja aquilo que é a minha vontade, mas eu faço porque eu te obedeço, eu faço porque eu te amo, eu faço porque eu creio que o Senhor tem coisas melhores sobre a minha vida, porque eu confio no Pai que eu sirvo. Porque eu reconheço essa paternidade sobre a minha vida. Porque eu creio que os teus planos é melhor do que aquilo que eu projetei para a minha vida. Amém, queridos? Em seguida, a parábola vai dizer assim. A um ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2 talentos, a outra ele deu 1 talento.
O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Amém? Esse que ganhou 5 conseguiu negociar e ganhar mais 5. O que é isso? É você saber aproveitar aquilo que Deus entregou na tua vida. Se Deus te deu 5, é você frutificar dobrado naqueles 5 que Deus te entregou. Amém? Ele soube aproveitar aquilo que Deus entregou para ele. Ele valorizou, ele não enterrou aquilo. Mas ele enxergou que daquilo ele poderia transformar no dobro. Pelo trabalho que ele teve. É preciso trabalho, queridos, é preciso preparo. Amém? As coisas não vêm sempre com facilidade sobre as nossas vidas. E nem é bom que venha. Porque quando vem fácil, muitas vezes nós não valorizamos. Aquilo que vem fácil, vai fácil. Amém? É por isso que o reino de Deus é feito de construção diária com Ele. É assim que nós vamos crescendo. É uma construção de relacionamento com Deus. É uma construção daquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Amém? É ter humildade para poder reconhecer que nós não somos capazes, mas mesmo assim nós temos um Deus que acredita em nós. Quando nós não acreditamos em nós, nós temos um Deus que acredita em nós. Amém? Não se diminua. Saiba qual é o teu lugar. Amém? Não é você ser orgulhoso, mas é você colocar em prática aquilo que a palavra de Deus fala, que é o amor próprio. Saiba o lugar onde você tem que estar e assuma esse lugar que Deus já te deu. Amém? E em seguida a parábola diz assim: do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muitas vezes com esse 1 talento é isso que nós fazemos, irmãos. Abrimos uma cova e enterramos para poder esconder esse talento. Amém? Esquecemos esse talento. A palavra de Deus fala: ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. É a tua fidelidade no pouco que vai determinar os próximos passos que Deus vai permitir com que você dê dentro da tua vida espiritual. Valorize isso. Valorize os pequenos começos. Valorize aquilo que aos teus olhos é pequeno. Amém? Lembre-se da visão limitada que nós temos como seres humanos. Lembre-se que se vem do Senhor, é porque Ele tem muitas coisas lá na frente para poder derramar sobre as nossas vidas. Mas Ele vai derramar conforme a nossa medida, conforme a nossa busca. Amém? Não exija do Senhor aquilo que no pequeno você não tem aprendido a valorizar, a honrar, a cooperar para dentro do reino. Amém? E em seguida a parábola vai dizer assim: depois de muito tempo o Senhor volta e chama aqueles servos para poder fazer o ajuste de contas. Então, quando eles se aproximam, o que recebe 5 entrega mais 5. E é reconhecido: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que eu ganhei, mais 1 que foi aprovado diante do Senhor. Amém? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifa onde não semeei, ajunta onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirais, pois, o talento, e dai o que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado, e o que tem lhe será, e mais ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Serve inútil, lançai para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, essa parábola é muito clara sobre as nossas vidas. É muito clara. Todos nós vamos ter que prestar conta daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Vamos ter que prestar conta disso. Amém? Quando chegar o grande dia, quais são as contas, quais são os frutos que você tem para apresentar para o Senhor? O que você fez com aquilo que Ele já entregou?
Amém? Se eu puder te dar um conselho, ainda que nesse tempo você possa enxergar lá fora todo o caos, toda a calamidade que o mundo tem vivido. Amém? Os dias difíceis, os dias maus, como a palavra de Deus nos fala. Talvez as percas que você já sofreu na tua vida. Talvez o histórico de depressão, de ansiedade que você está passando hoje. Talvez em meio a um sofrimento, a uma decepção, talvez, que você sofreu. Amém? Tem paralisado você naquilo que Deus já confiou nas suas mãos para que você fizesse. Deus ainda é um Deus que realiza sonhos, sim. Ele ainda é um Deus que nos confia dons e talentos. Enquanto nós ainda estivermos plantados sobre esse mundo, enquanto ainda Jesus não voltar, nós temos sim coisas para poder desempenhar dentro do reino de Deus. Aquilo que um dia você jogou terra nos sonhos, nos projetos que estavam conectados com a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Aquilo que você escreveu, planos que Deus já desenhou para a tua vida, coisas que Deus já derramou, Ele disse assim, filho, eu já te entreguei, você está pedindo outras coisas para mim, mas aquilo que eu já te entreguei por primeiro, você não tem feito, você não tem desempenhado. Desempenhe primeiro isso que eu entreguei, desenterre isso. Traz para fora, coloca para fora, começa a desempenhar. Enquanto existe vida sobre essa terra, existe ainda tempo de você desenterrar sonhos, dons, planos que Deus já entregou nas tuas mãos, talentos. Amém? Deixa isso vir para fora. Começa a frutificar dentro daquilo que Deus já entregou nas tuas mãos. Amém? Para que essa construção volte a acontecer sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa ser tocado por essa parábola. Que você possa fechar os teus olhos aí nesse momento agora onde você está. E que você possa refletir. Pedir para o Espírito Santo te ajudar a trazer à memória o que foi que o Senhor já entregou nas tuas mãos. Talvez que você, por conta da situação que você está vivendo hoje, talvez você entendeu, talvez que era impossível de desempenhar isso. O Deus do impossível é aquele que entrega nas nossas mãos. E é Ele quem faz o realizar. Amém? Ele é quem usa as nossas vidas como ferramenta nas mãos dEle. Não é pela nossa capacidade ou pelo nosso merecimento. Não é. Mas é pelo tanto que nós buscamos a Deus. É por aquilo que Ele enxerga você no teu secreto. Amém? Desenterre aquilo que Deus já entregou nas tuas mãos. Para que Ele possa derramar mais. À medida que você vai crescendo, Ele vai derramando. Mas comece desse pequeno. Comece desenterrando aquilo que você enterrou. Comece desempenhando, trabalhando para que isso venha a ser realizado na tua vida. Amém? Ainda existe tempo para sonhar e viver esses sonhos. Amém? Só não dará mais tempo quando o Senhor voltar ou quando Ele nos recolher. Mas enquanto nós estamos ainda vivendo, nós temos sim que desempenhar aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Amém? Eu quero encorajar em nome de Jesus você aí, nesse dia. Quero encorajar você a pedir para o Espírito Santo de Deus trazer à tua memória aquilo que você enterrou e colocar isso para fora. E você começar a desempenhar aquilo que você deixou guardado por tanto tempo. Que em nome de Jesus você possa buscar isso dentro de você, que você possa valorizar o pequeno começo. Porque de algum lugar, em nome de Jesus, isso precisa começar na tua vida. Amém? Não comece já enterrando aquilo que Deus te deu, não comece desenterrando aquilo que Deus te deu. Que você possa ser visitado pelo Espírito Santo de Deus, visitado pela unção, que você possa ser impulsionado, impulsionada a começar a pôr em prática aquilo que Deus já confiou nas tuas mãos. É o primeiro passo que você precisa dar. O primeiro passo. Sair dessa cova, talvez hoje que você está vivendo, enterrando aquilo que Deus te deu. Em nome de Jesus. Olhe para trás e lembre-se de quem você é nele. Olhe para trás e lembre-se daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Olhe para trás e lembre-se daquilo que você fazia de bom lá atrás. E começa a resgatar isso dentro do mundo espiritual na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Seja visitado aí do outro lado pelo convencimento que vem só do Espírito.
daquilo que Ele já te deu. Seja fiel no pouco, para que no muito o Senhor possa colocar você. Amém? Deus ainda é um Deus que realiza. Deus ainda é um Deus que faz. Para de olhar para você e se sentir pequeno e insignificante. Amém? Porque Deus te fez à imagem e semelhança dele. Ele te ama com um amor especial. Se Ele confiou nas tuas mãos, é porque Ele sabe que Ele te dará capacidade e força para poder desenvolver aquilo que Ele confiou em você. Amém? Sim, Ele ainda é um Deus que realiza sonhos. Amém? Que Deus abençoe. Até a nossa próxima ministração.